Alegria em recebê-lo para mais um Clipping Eletrônico. E hoje vamos falar das doenças de fundo emocional. Qual a relação entre a mente e o corpo? O nosso cérebro interfere na nossa saúde? Para falar desse assunto, recebemos aqui o clínico geral, Dr. Arthur Zular. Seja bem-vindo, Dr. Arthur, tudo bem? Tudo bem, Lilian. Prazer estar aqui mais uma vez. Muito obrigado. É um prazer todo nosso em recebê-lo e você vai saber por que já já. E a educadora física Kátia Rocha. Tudo bem, Kátia? Tudo bem, Liliane. É um prazer estar aqui com vocês. Ou seja, um clínico geral, educadora física, você vai ver que é o equilíbrio do corpo e mente, com certeza. Doutor Zular, é possível dizer que a nossa mente tem o poder de adoecer o nosso corpo? Com certeza. A mente é o grande gestor, é o grande chefe, é o ser supremo. Abaixo de Deus, nosso Senhor que está no céu, nosso Pai, quem controla toda a nossa saúde, o equilíbrio entre o estar saudável ou não estar saudável é a cabeça. O indivíduo acha que não, mas é a cabeça. A mente tem um poder, ela gerencia todos os órgãos e sistemas. Coração, estômago, intestino, tudo. Então é fantástico entender e o telespectador vai ficar maravilhado de como a mente interfere na saúde do nosso corpo. É possível, Kátia, estar bem fisicamente com uma mente doente? Não é possível, porque eu acho que, como o Dr. Arthur citou, a questão corpo e mente, ela está totalmente relacionada. Então, quando você faz uma atividade física, você também atua na sua mente, relaxando, aliviando o estresse, se acalmando. Nos dias de hoje, onde vale tudo, e tudo, eu falo não de fundo de caráter não, viu gente? É de esforço físico, de empenho, para se ter sucesso, é possível não adoecer ou não entrar nesse ciclo que muitas vezes leva ao estresse? É possível ter sucesso sem estresse, doutor? É possível ter sucesso sem estresse ruim. O meu livro, que eu vou presentear a você... Obrigada. Título do livro dele, ó, vou mostrar para o pessoal em casa. O estresse é uma reação adaptativa essencial para o nosso corpo. O estresse, ele move montanhas, mas tem o estresse ruim e o estresse bom. Eu quero saber qual que é o estresse bom. O estresse bom, telespectador, é chamado de eustresse. É aquele estresse que quando você ganha um prêmio, o seu corpo ele fica adrenado, quando você vai fazer uma palestra, quando você sai pela primeira vez com a namorada, quando você é ovacionado, quando você recebe uma boa notícia, dá aquela taquicardia, aquela coisa, aquela emoção, isso te prepara, te deixa alerta, te deixa preparado para a atuação. O estresse ruim, Liliane, é aquele que quando o vizinho perturba você, quando a saúde não está boa, a esposa, o marido, o filho está com problema de drogas, problema na escola, a menina engravida, sabe aquelas coisas que acometem o ser humano que vive, aquele que... O problema com a sogra, o problema da família, da escola, isso é de estresse. O trânsito que assola, a dificuldade de chegar ao trabalho, os problemas com a chefia, os relacionamentos conjugais, esses mecanismos acionados quando a origem é ruim, esses mecanismos neuroendócrinos, cabeça e corpo, a isso a gente dá o nome de distresse. Olha aqui, gente, uma tabela muito curiosa que eu quero compartilhar com vocês no livro do Dr. Arthur Zular, Sucesso Sem Estresse, que diz assim, a escala, veja só, de estresse para adultos. Sabe o que está em primeiro lugar aqui? Morte do cônjuge, ou do esposo ou da esposa. Olha, chega a 100, está no número 100 do valor de impacto. Exato, porque as pessoas, elas quando casam, elas dividem a sua vida. Na cerimônia religiosa se diz na saúde e na doença, na alegria e na dor. O companheiro, seja o esposo ou a esposa, se é amasiado, se vive junto, são as pessoas que você elege para dividir a vida. Então, são aqueles que são os cúmplices, é o indivíduo que é cúmplice na alegria, na dor, na doença, é aquele que está ali dando suporte, que te ampara, é aquele que você quer dar tudo de bom, é aquele que você divide suas angústias. Você chega em casa, quando você é sacaneado pelo chefe, quando você é vítima de alguma injustiça, a primeira pessoa que está ao seu dispor para você desabafar é o seu companheiro, sua companheira. Então, o desaparecimento, a morte de um companheiro traz uma dor
muito grande e é uma perda que é insubstituível. O senhor falou desabafar, mas também de receber essa carga negativa, né? Porque muitas vezes não tem diálogo entre o casal, mas o outro que conhece bastante o seu parceiro entende que ele está passando por algum estresse. E aí, mesmo assim, é uma válvula de escape, né? A sua colocação é perfeita, porque o melhor amigo, o melhor companheiro é aquele que sabe escutar. Quando você sai com alguém, você quer falar, e você diz, nossa, essa pessoa é tão bacana, de repente você falou o tempo todo e ele soube compreender a tua angústia e a tua necessidade de pôr para fora. Na medicina, nós usamos isso. Você, quando vai ao médico e você fica feliz com a consulta, pode ter certeza que aquele profissional te escutou. Porque parte do tratamento se chama catarse, que é colocar para fora. É como uma secreção pulmonar, o indivíduo está com os brônquios cheios, ele põe para fora aquela secreção catarral, melhora muito o indivíduo pôr para fora toda aquela carga de angústias que está guardada por, às vezes são dias, meses, anos, ele poder desabafar já é um grande alívio. Então, o companheiro é aquele que sabe escutar, ele entende, ele dá espaço, ele sabe que naquele momento precisa só escutar. E muitas vezes não é uma escuta pacífica, porque o indivíduo vem com uma carga de agressividade. Ele foi ser viciado, usurpado, abusado, de repente ele foi vítima de bullying profissional. Quantas vezes que você foi injustiçado, você tem vontade de torcer a cabeça do seu colega, mas você não pode. Você é um ser social, um ser gregário, você trabalha em sociedade, você precisa se portar como espero que você coloque. Aí você abre a porta da sua casa, você deixa a armadura na porta. Deixa tudo e vai. Quem está ali do teu lado vai escutar. Então, esse papel, veja, é muito importante. Então, quando o indivíduo perde esse suporte familiar, e você bem disse, eu me lembro que um paciente chegou para mim e falou exatamente isso. Quando eu chego em casa, parece que eu abro a porta, eu estou entrando no paraíso, eu entro no território onde eu posso existir. Eu deixo tudo para fora e ele disse, a minha casa é pequena, ela não é grande, ela é humilde, mas eu tenho uma paz ali dentro. Isso lá eu sou dono, eu sou... Ali nada me atinge. E realmente, eu sempre digo que não importa se é grande, se é cara, se é no bairro X ou Y, o que importa é o lugar que você se sinta bem. E não é só a sua casa, é seu lar, né? O seu lar. E o lar está ligado às pessoas que dividem a sua vida. Muitas vezes não é o companheiro ou a companheira, é uma mãe. Hoje a gente vê famílias diferentes, mudou um pouco aquele estado de família patriarcal. Tenho certeza que muita gente que está nos escutando, chefe de família é uma mulher, com 2 filhos, 3, sozinha, porque o companheiro abandonou, foi embora, ela ficou com os filhos. Muitas vezes é o avô e a avó que ficam com as crianças, ou então famílias multinucleares, são os avós, filhos, netos que todos dividem um mesmo ambiente. Isso é muito rico que nós abordemos, porque as pessoas às vezes acham que é só aquela casa que é assim. E não é. Hoje o modelo familiar mudou muito. Então essa história de companheirismo, de cumplicidade, muitas vezes não é o marido, não é a esposa, é outra pessoa, um irmão, é um filho que faz esse papel. Uma pessoa quando está magra demais ou gorda demais, significa dizer que ela está sem equilíbrio? Tem 2 componentes, né? Assim, pode dizer que sim, né, por um aspecto, se de repente a pessoa ganha peso, está sedentária, então ela está com sedentarismo, né, ela não está fazendo atividades físicas. Mas por outro lado, tem uma questão genética, tem pessoas que têm um biotipo físico mais magro, tem pessoas que têm uma estrutura corporal, né, com mais quilos, mais peso. Então, tem os 2 lados da questão. Depende muito, né, de cada pessoa. É muito feliz, Kátia, a sua abordagem, a sua colocação, porque nós somos escravos de modelos. De padrões. Padrões. Principalmente padrões. As mulheres são as maiores vítimas no que tange a magreza, e é uma magreza patológica. As modelos, essas que desfilam nas passarelas e essas que estão nas capas de revistas, elas são muito magras. Elas servem para colocar aquela roupa por cima. Elas não existem. São cabides humanos, ambulantes. Eu já estive, Liliane, num desfile em que uma modelo desmaiou e me chamaram para prestar o pronto atendimento. Eu conversei com ela, ela estava sem comer o dia inteiro porque ela estava 200 gramas a mais do que era permitido. Mas essa pergunta se deu também, e eu quero esclarecer para o pessoal em casa, porque no mundo corporativo está cada vez mais, está sendo exigido mais que a pessoa tenha esse padrão, que eu não sei de onde vem, não é? Porque nós somos, graças a Deus, uma linda mistura,
não é? De povos, enfim, e que vem já essa pré-leitura, inclusive na hora da entrevista. É verdade. Você é avaliado como todo, inclusive você está acima do peso ou abaixo dele. Isso chama atenção também. Eram comuns os anúncios de emprego onde vinha escrito boa apresentação. O que é essa boa apresentação? Já está subjetivamente incluído que o indivíduo não pode ser obeso. E os obesos, eles ganham menos. Existem estudos estatísticos mostrando que no mercado de trabalho, para o mesmo cargo, um indivíduo obeso e um indivíduo normal, o obeso ganha menos. A capacidade de progressão em plano de carreira é diminuta. Existe sim um preconceito social contra o obeso. Eu não por acaso vou tirar agora aqui de presente do forno, porque saiu, é o meu outro livro, onde eu sou coautor, e ele chama Estresse e Qualidade de Vida no Trabalho. É um presente meu para você. No mundo corporativo, olha aqui, deixa eu mostrar, inclusive um excelente presente. Aqui você aborda o estresse no mundo corporativo, e eu falo sobre a gestão de pessoas, que, olha, nunca foi tão importante saber fazer gestão de pessoas. Seja um indivíduo que é dono de uma empresa, ou ele coordene 1000 funcionários, ou num departamento com 3 pessoas, ou com 2 pessoas. Porque a preocupação com o outro, enxergar o outro na sua plenitude, isso a gente chama de empatia. A empatia é eu me colocar no teu lugar. Eu, quando pedir alguma coisa, ou solicitar, ou mesmo ordenar, saber como você pensa, como você recebe essa situação. É tentar ver com os teus olhos. Essa questão da empatia ela é muito pouco abordada. Por isso que as relações corporativas são tão frias, estressantes, de estresse, frias. As pessoas se sentem mal porque ficam 12, 14 horas por dia no trabalho. O trabalho é a neofamília. Eu diria que a grande família do século XXI é o trabalho, é a corporação, é a empresa. As pessoas se dedicam, ficam horas, dias, às vezes finais de semana. É muito importante o clima organizacional, é muito importante saber se comunicar, um agrado, um afeto, pedir, jamais ordenar. Você precisa que aquela situação ocorra, você precisa que tal fato aconteça. Peça e saiba agradecer. A gente não agradece. E porque a gente passa muito tempo no trabalho com essa grande família, cada vez mais a gente tem visto a ginástica laboral. Eu gostaria que você falasse um pouquinho pro pessoal de casa, Kátia. Então, a ginástica laboral, assim, dentro do laboral, vamos corrigir, a ginástica laboral. Ginástica laboral, assim, dentro do ambiente corporativo, no Brasil, ela cresce a cada dia mais porque as pessoas, por ficarem, como o doutor citou, muito tempo na postura sentada e muitas horas sem se movimentar, muitas vezes no computador ou na produção, elas necessitam cuidar do seu corpo, né? Para você produzir, para você criar, para você fazer um bom trabalho, você tem que se cuidar. E no ambiente de trabalho, a pessoa faz 10 minutos de alongamentos, exercícios no próprio posto de trabalho. Não precisa se deslocar, não precisa trocar de roupa. Então isso já tem vários artigos comprovando que realmente a pessoa melhora a postura, produz mais, ela fica mais motivada porque as pessoas brincam durante o exercício, interagem. E a então produtividade aumenta. A produtividade cresce bastante. Ô, doutor Zular, a pergunta próxima é a seguinte, porque a gente fica pensando... Puxa vida, e não é raro a gente ouvir pessoas que falavam, eu fiz uma investigação profunda, passei com vários especialistas, ninguém descobre o que eu tenho. E aí surge a dúvida, será que é uma doença que eu criei? É possível criar uma doença? Olha, Liliane e telespectador, você não é culpado pelas doenças que o seu corpo apresenta, mas infelizmente, como você bem disse no início do programa, a mente comanda e ela é responsável por todo o estado de adaptação entre o meio interno e o meio externo. Então é bastante comum essa condição, mesmo que seja uma consulta bem feita. Não vou falar daquelas mal feitas, rápidas, onde o profissional mal tem tempo de conversar com você, ou não tem tempo, não está interessado. Mas bem feita, uma investigação completíssima. O indivíduo faz vários exames e o resultado é, olha, estão todos os exames normais. Seja um mal-estar cardíaco, seja neurológico. O diagnóstico é sempre por exclusão. Na clínica, nós sempre tentamos achar alguma coisa factível, orgânica, palpável. O indivíduo tem dor de estômago, eu vou ver se ele está com uma úlcera ou com uma gastrite. Muitas vezes ele não está. A dor é funcional. O espasmo do esôfago, o esôfago é aquele órgão que sai da boca e leva o alimento até o estômago.
A contração errática, mal feita, gerada pelo estresse, dá muita dor. É uma dor que reproduz a dor cardíaca. Nossa!